Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic em Jujutsu Kaisen com Kamui. Capítulo 191 Anjo. Colônia número 1. Dentro de um luxuoso quarto de arranha-céu, Yuji e Megumi estavam sentados à mesa de jantar. Em frente a eles estava uma garota com cabelos dourados e cacheados, uma auréola na cabeça e um par de asas angelicais atrás dela. Ana inclinou a cabeça e sorriu levemente. Ela perguntou: "Vocês dormiram bem, as duas pessoas do destino?" Yuji sorriu e respondeu educadamente: "Estava tudo bem." Depois que os dois correram para o jogo de abate, eles encontraram Iguruma e Regigi Star, respectivamente. Finalmente, após uma busca incessante, eles finalmente encontraram o anjo que estavam procurando, Kuruzuana. Ao ver Megumi, que estava preocupada com sua irmã, Yuji invocou seu inseto dourado e o mostrou. "Não fique tão mal-humorada, Megumi. Estamos cada vez mais perto da vitória. Se você não acredita em mim, olhe." Enquanto falava, ele estendeu o dedo e continuou. Akari-senpai marcou 100 pontos, e Yuta-senpai marcou impressionantes 190 pontos. Kazuma, que parece ter um código de trapaça, até marcou 500 pontos. Com esses pontos, você definitivamente conseguirá salvar sua irmã. Ao ouvir isso, Megumi se sentiu um pouco melhor. Contanto que pudessem se encontrar com Kazuma e os outros, haveria esperança. Megumi respirou fundo e olhou seriamente para a garota loira sentada à sua frente, encarando-o com um olhar louco no rosto. Megumi perguntou: "Ana, você é realmente Angel? Se sim, por favor, nos ajude a revelar o reino da prisão." Megumi sentiu que Kuruzuana não era como um anjo, mas mais como uma ninfomaníaca. Nesse momento, uma voz que não pertencia a Ana chegou aos seus ouvidos. "Sim, eu sou Enkel." No segundo seguinte, uma boca assustadora surgiu no rosto de Kuruzuana. Yuji ficou petrificado ao ver aquilo. Ele nem conseguia falar claramente. Você, boca." Ele conhecia muito bem a boca no rosto de Ana. Não é exatamente o mesmo que Sukuna em seu corpo. Entretanto, a boca no rosto de Ana não se importou com as reações exageradas e começou a falar. "Ei, Megumi, eu lembro o que Ana pensa." Antes que ela pudesse terminar de falar, Ana, que estava corada, deu um tapa na boca. No entanto, a boca apareceu nas costas da mão de Ana. Sabendo que Ana era sensível, Angel mudou de assunto. "Minha técnica amaldiçoada inata pode invalidar qualquer técnica amaldiçoada. As colônias não são exceção. Então é por isso que Ana e eu podemos cruzar livremente as colônias sem consumir pontos. Claro, o principal motivo é que há um demônio louco na segunda colônia. O demônio louco mencionado por Angel se refere a Kashimo, que foi enganado por Panda. Quanto ao reino da prisão que você mencionou, eu posso realmente destrancá-lo." Ao ouvir isso, os olhos de Yuji brilharam de entusiasmo, e ele até se levantou, animado. Seus nervos tensos se acalmaram, e ele cumprimentou Ana com um high five animado. Entretanto, no segundo seguinte, as palavras de Angel soaram novamente. "Mas, preciso que você me ajude a encontrar alguém. O desonrado. Se você me ajudar a encontrar e matar o desonrado, eu desbloquearei imediatamente o reino da prisão." Quando a palavra desonrado foi dita, os olhos de Yuji se arregalaram de repente. O sentimento extremamente maligno voltou. A cena mudou de repente, e um cenário cheio de sangue e ossos apareceu diante de seus olhos. Os inúmeros membros e braços quebrados espalhados pelo chão lhe fizeram saber que aquele era o domínio do diabo. Sukuna sentou-se na montanha de ossos e disse impacientemente: "Sinto-me mal quando vejo seu rosto humilde. Viver dentro do seu corpo é a única vergonha da minha vida. Mas agora, pela sua vida e pela minha segurança, vou lhe contar um segredo antes que você, um idiota, conte tudo." Yuji cerrou os punhos e encarou Sukuna. Queria ver o que aquele demônio que matava pessoas sem pestanejar tinha a dizer. No segundo seguinte, as palavras de Sukuna fizeram Yuji ficar completamente congelado no lugar. "Eu sou o desonrado." Diante de Angel, que era seu inimigo, Sukuna contou a Yuji seu outro nome de milhares de anos atrás. "Você entendeu, idiota? Oh, o quê? Seu maldito azar. O quanto todo mundo te odeia para você ter tantos apelidos." Yuji apontou para Sukuna com raiva. "Se pudesse derrotá-lo, mataria aquele demônio que ocupará seu corpo hoje." "Certo. Então vou contar para Angel que você está se escondendo dentro de mim. Haha." Sukuna levantou o queixo, olhou para ele como um tolo e zombou. "Você vai morrer." Yuji disse: "E se eu morrer? Pela segurança de todos, para que Gojo-sensei veja a luz do dia novamente, estou disposto a morrer. Foi você quem arruinou a minha vida. Foi você quem fez de mim uma bomba relógio. Contanto que eu morra, posso pelo menos fazer você perder mais da metade da sua força, ou até mesmo destruir vocês dois." Ao ver Yuji tão irritado, Sukuna ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que o ódio de Yuji por ele tivesse chegado a tal ponto. Se fosse outra pessoa, essa horrível emoção negativa catalisaria imediatamente uma maldição poderosa. A força de vontade dessa criança é incrivelmente forte. Entretanto, Sukuna não gostava mais daquele corpo. O garoto de cabelos pretos lá fora era ainda mais tentador para ele. Depois que seus pensamentos viraram de cabeça para baixo, Sukuna ainda sorriu calmamente e disse: "Não importa se você morrer. Mas você já pensou no que aconteceria se Angel descobrisse que eu, o desonrado que ela quer matar, estou vivendo em seu corpo? Ela ainda confiará em você? Ela ajudará você a destrancar o reino da prisão? Talvez a ingênua Ana esteja disposta, mas quem pode tomar a decisão é Angel, que está vivendo em seu corpo." Olhando para Yuji, que estava parado ali, confuso, Sukuna revelou um sorriso malicioso e acenou com a mão. "Vá em frente e diga a ela, mas seu querido Gojo-sensei nunca mais sairá."
Hahaha, idiota. Yuji abaixou a cabeça e não disse nada, mas suas unhas profundamente cravadas em sua carne revelavam sua raiva e impotência naquele momento. Sukuna estava certa. Talvez a morte dele pudesse substituí-la, mas se Angel desconfiar, ela pode se recusar a quebrar o selo. Então, Gojo-sensei nunca mais verá a luz do dia. Yuji retornou ao mundo exterior. Megumi percebeu que havia algo errado com a expressão de Yuji e estava prestes a perguntar sobre isso quando ele foi interrompido. Anônimo adicionou uma regra. Teletransporte o jogador Fushiguro Tsumiki para a colônia onde Yuji está. Megumi se levantou de repente e seus olhos se arregalaram. Irmã. Capítulo 192 Tsumiki. Os olhos de Megumi se arregalaram de repente, incapaz de reprimir a excitação em seu coração. Quem diabos estaria disposto a gastar 100 pontos para teletransportar sua irmã para cá? Poderia ser Yuta-senpai e os outros? Mas por que anônimo? Embora estivesse extremamente ansioso para ver sua irmã Tsumiki, ele não ficou impressionado com a surpresa repentina. Nesse momento, Yuji, que estava por perto, disse, Megumi, não fique animada. Não se esqueça de que sua irmã foi levada por Kenjaku. Agora ela aparece aqui de repente. Que conspiração poderia haver? Depois de dizer isso, Yuji chamou Sukuna freneticamente em seu coração, querendo perguntar se essa era sua conspiração. Mas não importava o quanto ele pressionasse, a resposta que ele obteve foi apenas uma palavra. Idiota. Não foi um ato deliberado teletransportar Tsumiki para o lado de Yuji? Sim, Yuji está certo. Angel também concordou com a cabeça. Megumi cerrou os punhos e disse, não importa o que aconteça, preciso descer para verificar agora. Este não é um lugar seguro, há brigas acontecendo o tempo todo. Se Tsumiki enfrentar algum perigo, ele se arrependerá pelo resto da vida. Ei, seu maldito complexo de irmã, deixe-nos descer com você. Vendo a expressão de Megumi que mostrava que ele não mudaria de ideia, Yuji balançou a cabeça e sorriu amargamente. Logo depois, a plataforma lá embaixo. No céu, uma figura negra pousou de repente no chão. Tsumiki, que caiu de uma grande altitude, mas saiu ilesa, deu um tapinha no peito, parecendo assustada. Uau! Teletransporte? Yuji ficou tão chocado com esta cena mágica que não pôde deixar de exclamar. Isso é exatamente como jogar um jogo. Megumi, essa é sua irmã? Ela é tão linda. Megumi olhou para Yuji com um olhar cauteloso no rosto, depois fixou os olhos na irmã. Seja na aparência ou no tom de voz, a garota à sua frente não é diferente de sua irmã. Mas sua irmã estava deitada na cama há muitos anos e caiu em um sono profundo por causa de uma maldição. Mas agora, ela apareceu diante dele, viva e bem. Tudo isso foi feito pelo Kenjaku? O que diabos esse cara quer fazer? Tsumiki sorriu enquanto olhava para seu irmão que estava imerso em pensamentos. Ela disse, Megumi, quanto tempo não nos vemos, você sentiu minha falta? Cair do céu realmente me deu um susto. Com apenas algumas palavras de Tsumiki, Megumi não conseguiu mais pensar. Irmã. Ela é irmã dele, ninguém consegue imitá-la. Entretanto, Ana percebeu que algo estava errado. Ela se lembrou de que quando era criança viu Tsumiki de longe, e sua personalidade parecia um pouco diferente de agora, mas ela não conseguia explicar o porquê. Ela olhou para Tsumiki e perguntou, Olá Tsumiki, você sabe quem gastou 100 pontos para te teletransportar para cá? Agora é a hora de causar uma boa impressão na sua futura cunhada. Mas agora, Megumi está tão animada que perdeu o juízo. Ela precisa descobrir tudo. Yuji sorriu e perguntou, é mesmo, quase esqueci. Tsumiki, que pessoa bondosa te teletransportou para cá? Você também pode falar sobre a aparência deles. Por exemplo, um garoto de aparência fraca ou um homem com olho vermelho e outro roxo. Na opinião de Yuji, se realmente fosse obra da Jujutsu Rai, então Yuta ou Kazuma, que tinha mais pontos, eram os mais prováveis responsáveis. Além disso, essas duas pessoas estavam presentes no momento e sabiam que a irmã de Megumi foi levada por Kenjaku. Tsumiki hesitou por um momento, depois assentiu animadamente. Ela disse, sim, foi o homem com olho vermelho e outro roxo que me mandou aqui. Foi graças a ele que eu pude ser resgatado, caso contrário eu poderia nunca mais ver Megumi. Ao ouvir isso, Yuji e Megumi deram um suspiro de alívio. Deixando de lado a possibilidade de alguém usar lentes de contato cosméticas, Kazuma é o único em todo o mundo do Jujutsu a ter tais olhos. Um homem com um olho vermelho e um roxo. Ana inclinou a cabeça para mostrar que não entendia. Nem ela nem o anjo dentro dela jamais tinham visto olhos como aqueles. A intuição de Angel a fez sentir-se inexplicavelmente inquieta. Mas se ela continuar perguntando agora, provavelmente deixará uma má impressão em Megumi. O que você está fazendo aí parado? Vá se reunir com sua irmã. Quando ele disse isso, Yuji transferiu todos os seus pontos para Megumi sem hesitar. A propósito, gaste mais 100 pontos para mandá-la de volta do jogo Cooling. Megumi ficou ali atordoada, sentindo-se extremamente grata, e finalmente conseguiu dizer duas palavras. Obrigado. Ele deu um passo à frente, pegou a mão de Tsumiki, transferiu os pontos para ela e cuidadosamente a instruiu sobre como adicionar regras. Tsumiki sorriu e assentiu. Ela deu um passo para trás, acenou para a multidão e deixou escapar. Adicione regras adicionais para permitir que os jogadores entrem e saiam das colônias livremente. O que? Assim que Tsumiki disse essas palavras, os olhos das 3 pessoas se arregalaram em descrença. O que ela deveria ter dito era, escape do jogo de abate. O que está acontecendo? Megumi de repente deu 2 passos para trás.
Suas pupilas diminuíram e sua testa ficou coberta de suor frio. Ele olhou para Tsumiki, que estava sorrindo, e falou lentamente. Você, quem é você? Ha. O pessoal da escola de Jujutsu é realmente idiota. A expressão de Tsumiki mudou repentinamente. A aura gentil de Onei-san que ela emanava desapareceu completamente. Um sorriso louco apareceu em seu rosto. Uma voz completamente diferente da de Tsumiki ecoou por toda a plataforma. Claro que sou sua irmã, Megumi. Saia do corpo da minha irmã agora. Megumi rugiu, incapaz de conter sua raiva. Naquele momento, ele se sentiu extremamente arrependido. Deveria ter pensado nisso antes. Por que Kenjaku levaria sua irmã para encontrar Kazuma? Por um momento os cérebros de Yuji e Ana ficaram em branco. Eles foram enganados? Não apenas seus sentimentos foram traídos, mas também os 100 pontos que eles trabalharam tanto para ganhar foram desperdiçados? Yuji cerrou os punhos. Quem é você? O que ele mais odiava eram pessoas que brincavam com os sentimentos dos outros. Haha, deixa eu te contar, meu nome é Yorozu. Você pode não ter ouvido falar dele, mas aqueles caras de centenas de anos atrás deveriam conhecê-lo. Tenho que lhe agradecer muito por me dar a resposta à sua pergunta. Graças a isso, consegui me safar. Originalmente, quando Yuji perguntou quem a havia teletransportado para cá, Yorozu ficou chocada e não sabia como responder. Mas quem imaginaria que esse ingênuo Yuji realmente lhe daria a resposta? Quer saber quem me mandou aqui? Eu posso te contar. Não sei o nome dela, mas ela tem cabelos brancos, um penteado estilo cogumelo e um rosto frio e inexpressivo. Penteado de cogumelo branco, garota com paralisia facial? Uraume? Yuji e Megumi imediatamente tiveram a resposta em seus corações. Durante o incidente de Shibuya, depois que Kazuma usou aquela técnica de repulsão, Uraume desapareceu sem deixar vestígios. A escola Jujutsu procurou por ela depois, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio dela. Capítulo 193 O trunfo de Megumi. Megumi estava tomada pelo arrependimento e pela culpa sem fim. Por quê? Porque você mentiu para mim. Yorozu apenas sorriu maldosamente e disse, não há motivo. Não é bom conseguir 100 pontos sem nenhum esforço? Quanto ao motivo de eu ter adicionado tal regra? Yorozu fez uma breve pausa, olhou profundamente para o corpo de Yuji, então mostrou sua língua vermelha brilhante e lambeu os lábios. Ela disse ansiosamente, eu sei que você pode me ouvir, não vou interferir no que acontecer a seguir. Mas quando você atingir seu objetivo nem pense em me abandonar. Yuji e os outros não tinham ideia do que Yorozu queria dizer. No segundo seguinte, asas semelhantes às de uma libélula cresceram nas costas de Yorozu. Enquanto suas asas finas vibravam rapidamente, seu corpo flutuou no ar. Yorozu piscou e jogou um beijo de brincadeira para os três. Tchau. Uau! Assim que ela terminou de falar, ela voou para o céu distante como uma bala de canhão. Perseguir. Yuji e Ana reagiram imediatamente e a perseguiram em alta velocidade. Eles precisavam puxá-la para baixo antes que ela voasse para longe. Entretanto, Yorozu, que estava voando no ar, parou de repente e se virou para olhar para baixo, sorrindo triunfantemente. Então, diante dos olhos chocados deles, ela tirou um dedo. Ela disse, aceite. Considere isso como meu dote para você. O que? Esse é o dedo do Sukuna. Ela estava falando com o Sukuna em seu corpo agora mesmo? Com certeza, uma boca assustadora apareceu de repente no rosto de Yuji. O dedo, ainda em queda, pareceu sentir Sukuna. Transformou-se num raio de luz e voou em direção a Yuji. Saia da frente! Megumi gritou lá de trás. No entanto, o dedo se moveu rápido demais para Yuji reagir. O dedo caiu instantaneamente na boca aterrorizante. Bem, Yuji ficou ali, atordoado, com a cabeça baixa e sem palavras. Yuji, o que há de errado com você? No segundo seguinte, o demônio que estava ocupando o corpo de Yuji reapareceu. Sukuna estrangulou com força o pescoço de Ana. Ana não conseguiu reagir a tempo. Ela rapidamente entrou em choque e desmaiou no chão devido à terrível sensação de sufocamento. Sukuna virou a cabeça para olhar para Megumi que estava correndo. A oportunidade tão esperada finalmente chegou. Agora ele ganhou a força de 16 dedos e melhorou exponencialmente em todos os aspectos. Portanto, ele pode ocupar à força o corpo de Yuji e se mover livremente por 1 minuto. No entanto, ele não pode fazer nada muito grande, ou seja, ele não pode matar ninguém. No entanto, não ser capaz de matar não é nada comparado ao recipiente perfeito, Megumi. Sukuna, devolva a consciência de Yuji para ele. Megumi fez um gesto com a mão e pôde ver claramente que Yuji ainda estava completamente inconsciente. Talvez ainda houvesse uma chance de acordá-lo. Voltar? Certo. Sukuna sorriu e diante do olhar chocado de Megumi, ele de repente arrancou o dedo anelar esquerdo de Yuji. Chiar. O dedo ensanguentado e decepado fazia um forte contraste com o rosto hediondo do diabo. O que diabos você vai fazer? Megumi olhou fixamente para Sukuna. Ele não entendia por que Sukuna cometeria um ato tão automutilante. Sukuna ergueu o dedo decepado como se estivesse admirando uma obra de arte. Sabia que havia ganhado a aposta. A dor intensa não permitiu que Yuji recuperasse o controle do corpo. Em vez disso, sua força de vontade foi impactada por um breve momento e seu corpo ficou completamente possuído. Embora Sukuna também sinta dor, ele é mais forte que Yuki em termos de força de vontade. Da era Heian até agora, ninguém jamais o derrotou. Olhando para o sorriso cada vez maior de Sukuna, Megumi se sentiu inquieta. Yuji, você consegue me ouvir? Suas palavras de investigação não foram mais eficazes, e aquilo que mais o preocupava aconteceu.
Megumi percebeu a situação e começou a fazer selos de mão sem hesitar. Entretanto, quando o selo de mão estava apenas na metade, uma voz baixa e diabólica soou em seus ouvidos. Sabe, você é mais atraente que Yuji. Os olhos de Megumi se arregalaram e ele tentou revidar com um soco, mas foi imobilizado com força por um punho poderoso. Bang! Um soco rápido demais para ser captado a olho nu atingiu o abdômen de Megumi. Junto com um som abafado, os olhos de Megumi ficaram vermelhos. Suas bochechas se inflaram e ele cuspiu um bocado de suco gástrico. Sob a força imensa, seu corpo continuou batendo no chão. Nada mal, a resistência física dele não é pior que a daquele idiota do Yuji. Megumi, que havia se contido, limpou o sangue do canto da boca quando foi atingido por Sukuna, que reagiu. Bang! 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 A enorme diferença de força o deixou sem forças para revidar. Enquanto Sukuna atacava Megumi fisicamente, ele também não se esqueceu de atacar seu coração. Você sabe que é fraco, né? Tudo bem não poder proteger sua melhor amiga, mas até sua irmã foi possuída por alguém. Há um potencial infinito escondido em seu corpo, mas você não sabe como usá-lo. Não é exagero dizer que você é inútil, certo? Bang! Com outro chute, Megumi foi chutada com força no chão. Sopro! De repente, um bocado de sangue jorrou, e Megumi lutou para se levantar. Haha, inútil! Diante do sorriso louco de Megumi, Sukuna franziu a testa. O que está acontecendo? Essas palavras tão comoventes não o atingiram em nada? Sukuna disse. Ei, garoto, por que você está louco? Você sofreu uma concussão? Hehe. Os braços de Megumi caíram fracamente e ele se levantou trêmulo. O penteado bagunçado cobria metade do seu rosto. Seus olhos estavam sombrios, e ele olhou para Sukuna com um sorriso maluco no rosto. Eu vou morrer primeiro, faça o seu melhor. Bang! Um par de braços pálidos cheios de músculos explosivos imediatamente derrubou Megumi. Olhando para frente, Sukuna viu um monstro com um corpo enorme como uma pequena montanha, um rosto feroz, pele pálida e uma estrutura semelhante a uma roleta na cabeça. Kazuma, que havia matado todos os espíritos amaldiçoados da colônia, olhou para o céu. Parece que Sukuna conheceu Mahoraga. Agora todos sabem que algo aconteceu com Megumi. A batalha final do jogo da abate está prestes a começar? Eu também vou participar da diversão. Do outro lado, Toji pisoteou o espírito amaldiçoado e disse em um tom extremamente sombrio. Você está cortejando a morte se ousar tocar no meu filho. Ele não se importa com que tipo de rei das maldições você é. Quando estava vivo, ele até ousou matar Gojo. Agora que ele morreu uma vez, o que importa para Sukuna? Capítulo 194 Sukuna vs Mahoraga. Espada de 8 cabos divergente Sila General Divino Mahoraga. A técnica definitiva do Shikigami das 10 sombras. Um antigo chefe do clã Zenin convocou o Mahoraga indomável para morrer junto com o chefe do clã Gojo, que possuía os 6 olhos. Com isso você pode ver o quão poderoso ele é. Se fosse um feiticeiro comum, eles teriam ficado assustados a ponto de rolar no chão. Sukuna saiu lentamente das ruínas, sem ferimentos. Aquele soco poderoso de agora não lhe causou nenhum dano. Sukuna cerrou os punhos e sorriu animadamente. Mahoraga, hein? Deixa eu ver a qualidade. Em resposta a Sukuna, o anel acima da cabeça de Mahoraga tremeu levemente. No segundo seguinte, uma imagem residual apareceu instantaneamente. Bang! Um soco. O soco foi tão forte que Sukuna, que havia levantado o braço para bloqueá-lo, voou para trás novamente. Com esse soco, Sukuna sentiu como se tivesse sido atingido por um caminhão em alta velocidade. Mahoraga agarrou a espada do extermínio em sua mão, e então sua figura brilhou e imediatamente se aproximou de Sukuna. Sem um momento de hesitação, a espada do extermínio cortou o ar e desceu em direção ao pescoço de Sukuna. No entanto, Sukuna tornou-se ainda mais feroz. Uma boca surgiu repentinamente de seu pomo de Adão e ele mordeu a espada do extermínio. Clique! A espada do extermínio, que foi projetada especificamente para matar espíritos amaldiçoados, foi arrancada por Sukuna. Se a verdadeira natureza de Sukuna fosse a de um espírito amaldiçoado, esse ataque poderia tê-lo transformado em cinzas. Mas agora, ele está em forma humana. Este nível de ataque não representa mais nenhuma ameaça para quem já devorou 16 dedos. Sukuna caiu no chão e o acariciou levemente com os dedos. Fenda! Uau! Uma lâmina invisível que cortava incrivelmente rápido. Estrondo. Um corte assustador de 10 metros de comprimento apareceu instantaneamente na parede do prédio em frente a ele. Mahoraga ficou ali como se estivesse petrificado, com uma fina linha de sangue aparecendo em sua cabeça. Metade de sua cabeça começou a se desintegrar e cair. A voz calma de Sukuna ecoou. Acabou. Naquele momento. Estrondo. A roda acima da cabeça de Mahoraga girava como os ponteiros de um relógio. A metade da cabeça que estava prestes a cair retornou à posição original, como se o tempo tivesse voltado. O ferimento fatal em sua cabeça sarou instantaneamente naquele momento, como se não tivesse sido atacado. Ao ver essa cena incrível, os olhos de Sukuna brilharam de surpresa. Como o rei das maldições, ele percebeu à primeira vista que não era a técnica da maldição reversa que havia curado Mahoraga, mas uma habilidade que ele nunca tinha visto antes. Uraume, você realmente me deu uma grande surpresa. Ele olhou para Megumi, que estava inconsciente no chão à distância. Ele não esperava que esse garoto tivesse uma força tão poderosa escondida em seu corpo. Você está cheio de tesouros. O ataque de Mahoraga atacou novamente. Os olhos de Sukuna estavam cheios de espírito de luta e em vez de recuar, ele avançou.
Ele sabia que Mahoraga era um Shikigami indomável da técnica das 10 sombras. Como Mahoraga é um Shikigami indomável, ele pode domá-lo. De repente, a colônia número 1 deu início a uma batalha aterrorizante. O resultado da batalha fez com que todos os jogadores e espíritos amaldiçoados se afastassem. O rugido de Mahoraga ressoou pelo céu, e seu corpo incomparável se transformou em uma escavadeira imparável, destruindo todos os edifícios ao longo do caminho. Apesar disso, Sukuna não era inferior a ele. Ele até lidou com os ataques de Mahoraga com facilidade. Uau! Um corte invisível passou por ele, cortando o punho e o braço de Mahoraga que vinham em sua direção. Então Sukuna acenou com o braço para baixo. Um dos pés de Mahoraga foi separado de seu corpo. Estrondo. Sukuna chutou para o lado, fazendo com que o enorme corpo de Mahoraga voasse instantaneamente e colidisse com uma grande oficina mecânica. Olhando para seu punho fumegante, Sukuna soprou levemente e olhou para dentro da oficina mecânica. Ele disse em voz baixa, submeta-se ou morra. No entanto, o que lhe respondeu foram vários carros passando em alta velocidade. Uau, uau, uau. Mahoraga agarrou todos os carros da loja e jogou-os em Sukuna sem pensar. Parece que ainda não foi derrotado. Olhando para os carros que corriam em sua direção, Sukuna colocou as mãos nos bolsos e desferiu inúmeros golpes. Num piscar de olhos, um grande número de carros foram cortados em pedaços longos e finos, como macarrão, e espalhados pelo céu. No momento seguinte, a figura de Mahoraga apareceu novamente na frente de Sukuna. A batalha entre os dois começa novamente. Durante a batalha, não importava os carros na beira da estrada ou as casas ao longo do caminho, Mahoraga os jogava em todos os lugares como se fossem brinquedos. Entretanto, após devorar o 16º dedo, Sukuna foi capaz de caminhar tranquilamente sob um ataque tão insano. Entretanto, durante esse período, ele percebeu que seus golpes estavam se tornando cada vez menos eficazes. Isso fez perceber a habilidade aterrorizante de Mahoraga. Adaptação. Como esperado, cada vez que a roda na cabeça de Mahoraga girava, ela se adaptava aos seus ataques. Sukuna estimou que depois que a roda girar cerca de 6 vezes, seus golpes serão completamente ineficazes. Pensando nisso, Sukuna sorriu, desviando dos ataques malucos de Mahoraga enquanto pensava consigo mesmo. Eu nunca imaginei que existisse uma habilidade tão alucinante neste mundo. Se eu puder obter essa incrível adaptabilidade, meu poder aumentará novamente. Existe até a chance de superar seu auge de 1000 anos atrás. Nesse momento, ele pode perfeitamente contra-atacar o Infinity, o Hollow Purple e outros movimentos de Gojo. Fuga! Quando a voz baixa e rouca de Sukuna soou, uma enorme flecha flamejante disparou de repente, tingindo todo o céu de vermelho. À medida que as enormes chamas diminuíam lentamente, tudo acabou. O terrível Shikigami Mahoraga já havia sido reduzido a cinzas, deixando apenas a roda quebrada rolando no chão. Observando a roda gradualmente desaparecer do chão, Sukuna sabia que havia subjugado Mahoraga. Capítulo 195 Yuji vs Megumi? Depois vem o mais importante. Sukuna tinha um sorriso sinistro no rosto e caminhou vagarosamente em direção a Megumi, que estava inconsciente à distância. Na batalha de agora, ele deliberadamente manteve seus ataques o mais longe possível de Megumi. Desde os tempos antigos até o presente, a única pessoa que poderia ser cuidada por ele dessa maneira provavelmente é Megumi, certo? Sukuna tirou o dedo decepado que ele havia arrancado antes. Ele se agachou, abriu bruscamente a boca de Megumi e colocou o dedo decepado de Yuji nela. Você deveria estar contente, certo? É sua maior honra ser valorizado por mim. Eka! No segundo seguinte, Megumi, que havia desmaiado, de repente arregalou os olhos, colocou a mão na boca e tentou freneticamente tirar o dedo. Entretanto, a poderosa energia amaldiçoada preencheu cada célula do corpo, e a energia negra que pertencia ao Rei das Maldições se espalhou loucamente. Os olhos de Megumi estavam vermelhos e seu rosto estava extremamente feroz. É tão doloroso. Megumi cuspiu sangue e olhou para Yuji, que estava ali inconsciente. Então, você tem suportado esse tipo de dor. Naquele momento, ele finalmente percebeu o quanto Yuji estava suportando. Megumi? Yuji finalmente acordou. Ele deu um tapinha gentil no corpo de Megumi com uma expressão de horror no rosto. Entretanto, a pessoa que levantou lentamente a cabeça não era mais sua amiga. Bang! A mão de Yuji foi impiedosamente esbofeteada, e um rosto maligno coberto com estranhos padrões malignos lentamente se ergueu. Sukuna sorriu triunfante. Você se lembra do que eu disse? Vou te dar uma grande surpresa mais tarde. Sukuna mal conseguia conter sua excitação naquele momento, pois finalmente possuía o corpo com o qual sonhava há tanto tempo. O Rei das Maldições de milhares de anos atrás voltou ao mundo. Agora, ele não precisa mais sofrer as restrições de Yuji, o recipiente mais forte. Em outras palavras, ele não precisa mais se preocupar em perder o controle do seu corpo. Os olhos de Yuji se arregalaram de horror, suas pupilas trêmulas fixas em Sukuna à sua frente. Rasgar. Sukuna rasgou suas roupas e passou as mãos pelos cabelos. Sukuna olhou para o céu, sentindo-se muito feliz. Sentia-se como se tivesse renascido. Ah, esse corpo é tão incrível. Seja o grau de compatibilidade ou a técnica das 10 sombras que acompanham o corpo, todos são muito tentadores. E agora ele finalmente os tem. O riso incontrolável espalhou-se por toda a colônia de Tóquio. Olhando para Megumi, que emitia uma aura negra, Yuji disse ansiosamente. Megumi não deixa a consciência dele assumir o controle. Sukuna estava de humor brincalhão e fingiu falar como Megumi. Yuji, salve-me.
Entretanto, as linhas negras diabólicas em seu rosto se tornaram ainda mais intensas, e seu rosto calmo poderia fazer uma pessoa normal tremer de medo só de olhar. A forte energia amaldiçoada crepitando em suas palmas provou que Megumi nunca mais voltaria. O segundo Ext. O punho de Sukuna atingiu com força o abdômen de Yuji. O impacto poderoso fez com que o corpo de Yuji se curvasse incontrolavelmente. A energia amaldiçoada e aterrorizante penetrou no abdômen de Yuji e irrompeu por suas costas. Sopro! As pupilas de Yuji se contraíram e um grande bocado de sangue jorrou de sua garganta. A dor intensa causada pelos danos severos em seus órgãos internos quase o fez desmaiar. Sukuna sorriu sinistramente e continuou a exercer sua força. Ainda não acabou, meu caro amigo. Estrondo. Yuji voou rapidamente para trás, colidindo contra arranha-céus de concreto, um após o outro. A violenta colisão ecoou por toda a colônia de Tóquio. Yuji foi arremessado a centenas de metros de distância e voou para trás no ar. Ele olhou para Sukuna, com os olhos cheios de raiva e má vontade. Finalmente a força do soco se dissipou, e Yuji, deitado nas ruínas, estava coberto de sangue, como se estivesse paralisado. Esse barulho enorme fez com que Toji, que tinha acabado de entrar na colônia, se virasse de repente. Sem hesitar, ele ergueu sua espada e correu em direção ao campo de batalha à distância. Enquanto isso, Sukuna apenas zombou. Ele já havia sentido várias auras poderosas se aproximando. Haha, não importa a época, sempre haverá insetos ignorantes que virão me incomodar. Nesse caso, todos eles podem morrer. Enquanto falava, ele gentilmente levantou as mãos e formou selos de mão da técnica das 10 sombras. Uma sombra negra e um relâmpago passaram. O enorme Shikigami Nui pousou no topo de um prédio. As asas abertas cobriam completamente vários edifícios. O Shikigami que Megumi costumava usar se tornou 10 vezes maior e mais forte do que antes, quando estava sob o controle de Megumi. A característica do Shikigami seguir seu mestre também fez Nui parecer extraordinariamente feroz. Sob o controle de Sukuna, ele rugiu. Relâmpagos roxos preencheram o céu como serpentes trovejantes descendo do céu. O alvo do ataque era Toji, que correu para o local a toda velocidade. Essa cena parecia um castigo do céu. Sukuna sorriu satisfeito. Dessa forma, os problemas que estavam atrapalhando sua adaptação a este corpo seriam resolvidos. Justo quando Sukuna estava prestes a aproveitar a oportunidade para estudar como usar a habilidade de Mahoraga, uma figura de repente voou do céu. Sukuna olhou para cima e viu que era Ana. Naquele momento, Ana foi banhada por uma luz sagrada dourada. A luz ofuscante fez com que Sukuna não conseguisse evitar levantar a mão para bloqueá-la. O humor recém-melhorado de Sukuna desapareceu instantaneamente, substituído por uma raiva sem fim. Na verdade, Endo é seu inimigo natural que o enfrenta duramente. Ele sozinho quase causou o colapso do mundo do Jujutsu há 1000 anos. Mas Angel é o único que ele não quer enfrentar. No céu, a energia amaldiçoada no corpo de Ana subiu enquanto ela batia suas asas lentamente. O anjo que vive em seu corpo há muito tempo tem sede do sangue de Sukuna. O demônio que ela vem perseguindo há 1000 anos está bem diante de seus olhos. Esta é uma grande oportunidade para erradicá-lo completamente. Entretanto, Ana olhou preocupada para Sukuna no chão e disse com a voz trêmula: "Espere. Se eu matar Sukuna sim, Megumi também." Angel disse firmemente: "Não há outro jeito agora. Se matarmos Sukuna agora, Megumi ainda poderá ter uma chance de sobreviver. Quanto mais esperarmos, menores serão as chances de Megumi sobreviver." Depois de dizer isso, Angel controlou o corpo de Ana e começou a cantar. Sukuna sentiu medo pela primeira vez na vida, mas não fugiu com todas as suas forças. Porque ele sabia que o alcance da técnica amaldiçoada de Angel era grande o suficiente para cobrir a cidade inteira, e ele não tinha onde se esconder. Além disso, quando Angel está cantando, ela está em um estado de invencibilidade absoluta. Os ataques dele não podem causar nenhum dano a ela, muito menos interromper seu canto. Ó luz divina que desces dos céus, despedaça os maus e purifica os impuros. Pelo decreto dos anjos, que todas as maldições sejam desfeitas e todos os grilhões sejam quebrados. Brilhe, sagrado esplendor, e apague tudo que estiver contaminado. A escada de Jacó. Capítulo 196. Você está com fome, Sukuna? Estrondo. Quando a técnica amaldiçoada de Angel foi ativada, um enorme halo apareceu do nada acima de toda a colônia de Tóquio. A cruz no meio da abertura emitia uma luz sagrada deslumbrante. A cidade inteira ficou instantaneamente iluminada naquele momento. À medida que a luz sagrada diminuía rapidamente, um raio de luz desceu do céu. O local onde o feixe de luz caiu era exatamente onde Sukuna estava. Sukuna ficou preso na viga e caiu no chão, incapaz de se mover. A energia negra amaldiçoada em seu corpo estava sendo extraída loucamente. O rosto de Sukuna ficou horrível, e seus uivos miseráveis ressoaram por toda a colônia de Tóquio. No céu, Angel continuou a aumentar a produção de sua energia amaldiçoada. Abaixo, os gritos desesperados de Megumi fizeram Ana cair no choro. Ela gritou freneticamente: "Devolvam-me a Megumi! Devolvam-me a Megumi!" 1 minuto se passou. Sukuna, deitado no chão, não conseguia mais pronunciar uma palavra, e Ana já estava chorando. Nesse momento, a voz distinta de Megumi soou: "Ana, obrigada, estou de volta." A expressão de Ana tremeu de repente, e ela imediatamente parou de emitir mais energia amaldiçoada. Como essa voz era extremamente familiar, era uma voz que só Megumi tinha.
As linhas pretas no rosto de Megumi se dissiparam. Megumi se levantou lentamente e um sorriso há muito perdido apareceu em seu rosto. Ele disse suavemente, graças a você estou bem agora. Megumi estendeu a mão e olhou ternamente para Ana no céu. Ana ficou tão animada que lágrimas brotaram em seus olhos. Ótimo! Seus esforços não foram em vão. Megumi finalmente está de volta. Agora ela só quer abrir os braços e abraçar o amor da sua vida. Não, Ana, continue aplicando a técnica amaldiçoada. O desgraçado não pode ser purificado em tão pouco tempo. Essa não é a sua Megumi. Angel gritou loucamente dentro do coração de Ana. A escada de Jacó é uma técnica de purificação única. Uma vez interrompida, não pode ser ativada novamente por um curto período de tempo. Até lá, essa oportunidade única na vida estará completamente arruinada. No entanto, naquele momento, Ana foi completamente tomada pelas emoções. Ela voou pelo céu de forma imprudente, avançando em direção a Megumi. Nesse momento, o espaço flutuou e surgiu um vórtice largo o suficiente para a passagem de uma pessoa. Está com fome? Antes que a pessoa pudesse chegar, uma voz foi ouvida. Kazuma saiu correndo do vórtice e enfiou o Rasengan em sua mão diretamente na boca de Sukuna. Bang! O impacto violento fez Sukuna voar para trás, com os olhos atordoados e confusos. Essa cena repentina fez Ana ficar ali, atordoada com as mãos estendidas. Obviamente, ela estava completamente atordoada. Kazuma ignorou a mulher psicótica e olhou para Sukuna caída no chão. Ele disse ironicamente, o rei das maldições está tentando usar uma armadilha de mel? Você não confiou nesse truque para matar pessoas no mundo todo 1000 anos atrás, não é? Kazuma queria rir naquele momento. Sukuna aprendeu isso com o velho e sinistro Kenjaku? Ele também vai pegar flashes brancos como Kenjaku? Meu Deus, os dois vilões do mundo de Jujutsu são mestres do engano emocional? Um usou uma armadilha de mel contra Gojo, e agora Sukuna também está usando uma armadilha de mel? Kazuma levantou o dedo médio para Sukuna. Bastardo! Querida, armadilha para mel? Os olhos de Ana se arregalaram de repente e ela cobriu a boca em descrença. Não importava o quão estúpida ela fosse naquele momento, ela sabia que havia sido enganada por Sukuna. Uma raiva sem limites surgiu de repente em seu coração. Maldito rei das maldições. Mesmo matá-lo 1000 vezes não é suficiente. Ele realmente ousou usar o corpo de Megumi para enganá-la. Ela jurou secretamente em seu coração que amarraria Sukuna a uma cruz e o torturaria com a escada de Jacó todos os dias. Faça-o viver uma vida pior que a morte. Haha, é você de novo, pirralho. Sukuna limpou o sangue do rosto e se levantou, trêmulo. Você já estragou meus planos várias vezes. Agora que tomei conta do corpo de Megumi, possuo a técnica das 10 sombras e devorei 16 dedos, você acha que ainda consegue levar vantagem? Sukuna não revelou o fato de ter domesticado uma Goraga. Afinal, este é seu trunfo para o futuro. Lixo, Kazuma disse despreocupadamente. Sukuna estreitou os olhos levemente, revelando intenção assassina. O que você disse? Kazuma disse, eu disse que você é lixo. E daí se você tem 16 dedos? Você não continua sendo lixo? Depois que essas palavras saíram, Ana e Angel, que estavam em seu corpo, ficaram atordoados. De onde veio esse homem? Como ele ousa apontar o dedo para Sukuna e chamá-lo de lixo? E a julgar pelo tom de Sukuna, parece que os dois já brigaram antes. Ana, preste atenção nos olhos dele. Angel disse surpreso e Ana olhou atentamente. Olhos vermelhos? Seria ele o amigo do colégio Jujutsu que Uji mencionou antes? O Mangekyou Sharingan parecia ter poderes mágicos, fazendo com que Ana não conseguisse tirar os olhos dele. Kazuma notou algo e inclinou a cabeça levemente, estreitando os olhos levemente. Ana, não olhe. O lembrete de Angel fez com que Ana olhasse de volta. Seu rosto ficou pálido, seu coração acelerou e ela disse com medo, que olhos estranhos. Só de olhar por um segundo, ela sentiu como se estivesse presa em um atoleiro. Se isso tivesse acontecido durante uma batalha, esse breve momento de atordoamento seria suficiente para o oponente matá-la. Não é de se admirar que até Sukuna tenha deliberadamente desviado o olhar no momento em que Kazuma chegou. Ana secretamente gritou em seu coração. Anjo, você tem muita experiência, qual é a origem desses olhos? Eu nunca vi isso antes, mas tenho certeza de que é um par de olhos que pode influenciar a mente das pessoas. Angel nunca tinha visto olhos tão estranhos. Haha. Sukuna riu com raiva. Embora seu genjutsu seja irritante, a maneira de lidar com ele é muito simples. Matar você é fácil. Embora ele tenha dito isso, Sukuna realmente não queria lutar contra um oponente do nível de Kazuma no momento. Primeiro, ele tinha acabado de passar pela escada de Jacó de Angel e não estava em boas condições. Em segundo lugar, ele tinha acabado de assumir o corpo de Megumi e ainda não estava totalmente adaptado a ele, então não podia exibir toda a sua força. Além disso, a estranha habilidade de Kazuma de se tornar virtual tornou a técnica das 10 sombras que ele havia acabado de dominar ineficaz. Kazuma não conseguiu conter o riso ao ver a teimosia de Sukuna. Conhecendo a trama, ele naturalmente entendeu a situação atual de Sukuna. Seu bastardo suicida. De repente, uma voz extremamente fria soou ao lado de seus ouvidos. O próximo segundo, uma figura negra atravessou a barreira e caiu do céu. Estrondo. A enorme força do impacto criou um enorme buraco profundo no chão e levantou uma nuvem de poeira. Sukuna se esquivou do ataque e colocou as mãos nos bolsos.
Ele moveu a cabeça e olhou para o poço profundo no chão com desgosto. Dentro do poço profundo, um homem vestindo uma camisa preta justa e segurando uma longa espada manchada de sangue o encarava como se ele fosse sua presa. Kazuma disse: "Você chegou tarde demais. Seu filho já foi possuído por alguém." Toji olhou de soslaio para Kazuma e disse: "Deixe que eu cuido disso. Preciso dividi-lo em 8 sessões hoje." Kazuma olhou para Toji com interesse, cujos olhos eram extremamente frios. Bem, ele queria ver que tipo de faíscas seriam criadas quando Toji enfrentasse Sukuna. Capítulo 197 Toji vs Sukuna. Ana, que estava ali, ficou atônita. Rapidamente assumiu um ar gentil e feminino. Ele é o pai da Megumi? Parece que ele é muito poderoso. Embora ela nunca tivesse ouvido falar dele, sua aparência e cabelo são de fato muito semelhantes aos de Megumi. Ela deve ter um bom desempenho diante do seu futuro sogro. Diante do olhar de Ana, Toji simplesmente o ignorou. Naquele momento, ele só queria tirar rapidamente o bastardo que ocupava o corpo de Megumi. Ele acariciou a longa espada ensanguentada em sua mão e deixou escapar palavras frias. "Não importa quem você seja, saia do corpo do meu filho imediatamente. Senão, vou cortar você em pedaços e dar sua carne para os cães." Sukuna olhou para o homem à sua frente que tinha uma aura forte. Não há nenhuma flutuação de energia amaldiçoada vindo dele, mas o que é essa sensação invisível de opressão? De repente ele ergueu as sobrancelhas levemente, como se tivesse se lembrado de algo, e sorriu animadamente. "Entendo, na verdade é uma restrição celestial. Não é de se admirar. Nui não conseguiu se livrar de você. Sinto muito por ocupar o corpo do seu filho e usar sua técnica amaldiçoada para atacá-lo. Mas..." Sukuna lambeu o sangue do canto da boca e sorriu maldosamente. "E daí? Uau!" Uma luz fria extremamente forte brilhou. Sukuna inclinou levemente a cabeça para se esquivar, mas viu uma gota de sangue escorrendo de sua bochecha. Tão rápido. No segundo seguinte ele brilhou. 2 imagens residuais colidiram em alta velocidade no ar. Bang, bang, bang. Em apenas algumas respirações, os dois trocaram quase sem movimentos. O som estrondoso de punhos atingindo a carne se espalhou, e a força aterrorizante se espalhou por todo lugar. O corpo sobre-humano de Toji não era inferior ao de Sukuna. Além disso, ele já havia se preparado muito antes de vir. Quando Sukuna não ativa seu domínio, ele precisa levantar a mão para desferir um ataque cortante. Mesmo que esse movimento inicial fosse pequeno, Toji tinha confiança para detectar e desviar da técnica de Sukuna. Nesse momento, Sukuna sentiu que os socos do oponente estavam ficando cada vez mais fortes. Seus braços já estavam dormentes devido ao choque. Mas ele não estava nem um pouco em pânico. Em vez disso, demonstrava um espírito de luta insano. Já fazia muito tempo que ele não encontrava um oponente com um taijutsu tão forte. Por isso, ele queria usar o taijutsu para esmagar completamente o orgulho do oponente. A batalha entre Toji e Sukuna foi uma cena rara. Tudo isso graças ao Edo Tensei. O que é certo é que Toji não será capaz de derrotar Sukuna. Mas Kazuma queria ver quanta força Toji poderia extrair de Sukuna. A batalha entre os dois não terminará em um curto período de tempo. Kazuma brilhou e se posicionou na frente de Yuji. Olhando para Yuji, cujos olhos estavam revirados e que jazia nas ruínas coberto de sangue, Kazuma refletiu por um momento. Ele então disse: "Estudante, levante-se rápido. Você não tem permissão para dormir aqui." Assim que essas palavras saíram, a consciência de Yuji foi imediatamente trazida de volta à realidade. Megumi. Ele se levantou de repente, respirando pesadamente, então olhou para cima e viu um rosto familiar. Kazuma? Yuji ficou encantado no início, mas logo em seguida disse ansiosamente: "Vai e salve Megumi, ele está possuído por Sukuna." Vendo o olhar ansioso de Yuji, Kazuma abriu caminho e apontou para frente. Ele já está tentando salvá-lo. O pai de Megumi está trabalhando duro. O objetivo de Kazuma é completar rapidamente o jogo de seleção e ficar em primeiro lugar no placar para receber a recompensa do sistema Beat Anshin. Não há pressão no Cedrum. Ele pode simplesmente derrotar Sukuna e usar muitos pontos para finalizar o jogo. Mas o único problema agora é a classificação por pontos. Kenjaku foi para as tumbas do Corredor Estelar. Atualmente, o controle do jogo da seleção deve estar nas mãos de Uraume. Agora, a todo momento deve haver um grande número de jogadores contratados e espíritos amaldiçoados trabalhando para ela. Contando apenas consigo mesmo ou com a ajuda do Jujutsu Rai, ele definitivamente não terá tantos pontos quanto Uraume. Pelo fato de Uraume ter gasto 100 pontos generosamente só para passar uma mensagem para Sukuna, ficou claro que ela tinha alguns pontos em mãos. Uraume passou uma mensagem contando a Sukuna sobre a habilidade de Mahoraga. Além disso, teletransportar Tsumiki anonimamente para a primeira colônia provavelmente também foi obra de Uraume. Para ser franco, um grande grupo de jogadores que assinaram contrato com Kenjaku anos atrás agora são forçados a trabalhar para Uraume. Então, se for esse o caso, ele deve apenas esperar Uraume aparecer e então pegar a pointa dela. Agora tudo que ele precisa fazer é esperar Uraume aparecer. Yuji olhou para a batalha à sua frente, obviamente atraído. Uau, tão forte! Eu não esperava que houvesse alguém neste mundo capaz de lutar contra Sukuna dessa forma, apenas com força física. Kazuma olhou para Yuji atentamente. Em poucos minutos, o sangue no corpo de Yuji havia coagulado e os ferimentos de todos os tamanhos estavam se curando rapidamente. Em termos de força, Yuji provavelmente não está tão fraco no momento, certo? Espere.
Yuji de repente pensou em algo. Levantou-se e olhou para Kazuma. O pai de Megumi pode derrotar Sukuna? Kazuma analisou, não é provável. O que? Yuji gritou em choque. Então o que estamos esperando? Vamos ajudar. Ao mesmo tempo, duas imagens residuais no céu ainda bombardeavam uma a outra. Embora Sukuna tenha sido atingido diversas vezes durante esse processo, ele ainda não se esqueceu de provocar. Tente mais, só isso não vai salvar seu filho. Toji até exalou um suspiro de ar fétido e de repente mudou seu estilo de luta. Ele recebeu vários socos de Sukuna e então se aproximou de repente. Os músculos dos seus braços exerceram força, suas veias saltaram, e ele prendeu o corpo de Sukuna com força. Uma voz extremamente indiferente soou. Você é ainda mais irritante que o Gojo que estava flutuando no céu naquela época. Depois de dizer isso, ele sorriu e levantou a cabeça de repente. Ele reuniu forças e desferiu uma cabeçada poderosa e pesada na cabeça de Sukuna. Clique! Ouviu-se um baque surdo, seguido pelo som de ossos quebrando. Sukuna sentiu como se sua cabeça tivesse sido atingida por um martelo enorme. Ele caiu diretamente no chão. Ficou tonto e confuso com o ataque repentino. Tocando seu crânio rachado, Sukuna xingou com raiva. De onde veio esse lunático? Os olhos de Toji estavam frios e o sangue escorria de sua testa. Ele parecia um animal que não sentia dor. Ele colocou a língua para fora e sentiu o gosto do sangue que escorria da testa para os cantos da boca. Toji sabia claramente que Sukuna não era inferior a ele nem em velocidade nem em força física. Além disso, do começo ao fim, Sukuna não usou nenhuma técnica amaldiçoada. Em termos gerais, ele realmente não é páreo para ele. Mas e daí? Qualquer um que ousar atacar seu filho será morto, mesmo que seja o rei das maldições. Capítulo 198 Determinação de Toji. Todas as pessoas com restrições celestiais como você são idiotas que se automutilam. Sukuna cuspiu palavras frias e desdenhosas. O ferimento em sua testa já havia sido curado por ele usando a técnica da maldição reversa. Dessa forma, quem sofreu uma perda na troca agora foi apenas Toji. No entanto, Toji apenas encarou Sukuna friamente à sua frente, ignorando o ridículo. A cada passo que dava, sua aura se elevava. Estou dizendo novamente, saia do corpo do meu filho. Depois de dizer isso, ele balançou a mão para trás para reunir forças e seus olhos se fixaram no rosto de Sukuna. No segundo seguinte, bang! O chão sob seus pés de repente se abriu, e Toji não estava mais em lugar nenhum. O soco fugaz atingiu o rosto de Sukuna com força, sem piedade alguma. Esse soco foi como uma montanha pressionando Sukuna, fazendo seu rosto se contorcer e ele voar para trás por centenas de metros antes que mal conseguisse parar. Vamos! Sukuna não se importou nem um pouco com o ferimento no rosto. Em vez disso, correu e atacou Toji. Os dois poderosos socos colidiram violentamente sem ceder um ao outro. O impacto poderoso atravessou a parede grossa do prédio, e uma rachadura semelhante a uma aranha apareceu sob os pés das duas pessoas, espalhando-se rapidamente em todas as direções. De repente, uma figura saiu voando da fumaça em alta velocidade. Sukuna se abaixou e agarrou o chão, suas unhas pretas e afiadas deixando longos arranhões no chão. Só então sua rápida retirada cessou. Seu coração se encheu de surpresa. Embora tivesse apenas a força de 16 dedos, a força de seu corpo há muito ultrapassava a categoria de um nível especial normal. Mas enfrentando o usuário da restrição celestial na frente dele, ele realmente perdeu na batalha física? Nos últimos 1000 anos, ele nunca havia encontrado um feiticeiro que pudesse fazê-lo dar alguns passos para trás apenas usando ataques físicos. Esse é o caso de todos os usuários de restrição celestial do tipo físico, ou esse homem na frente dele é muito anormal. Se Yuji, a barata indestrutível, possuía uma força que até ele invejava. Então o homem à sua frente confiava inteiramente em sua própria força para lançar ataques além da compreensão das pessoas comuns. Hahaha. Sukuna de repente se levantou e riu. Fazia tempo que não tinha uma batalha tão revigorante. Vamos acabar com ela por aqui. Não havia tempo para Sukuna continuar pensando. Toji chutou um caminhão enorme e ele voou em sua direção. Quando o caminhão saiu voando, Toji o seguiu de perto como um fantasma. Ele queria dar um golpe fatal neste chamado Rei das Maldições. Entretanto, Sukuna apenas acenou com os dedos calmamente. Fenda! Svi! O golpe destrutivo cortou instantaneamente o caminhão que se aproximava ao meio. No momento seguinte, o vento forte diminuiu, deixando apenas o som de um silvo agudo. Toji desferiu um golpe repentino com sua espada. Mas Sukuna parecia ter previsto isso e calmamente se esquivou do golpe fatal. Uma expressão brincalhona apareceu no rosto de Sukuna. Ele disse, o que você pensa que eu sou? Essas mesmas pessoas já tinham feito essas coisas naquela época. Milhares de anos atrás, muitos feiticeiros habilidosos em assassinatos usaram truques semelhantes para tentar atacá-lo furtivamente e matá-lo. Mas no final, sem exceção, todos foram cortados ao meio por ele. Morreram sem deixar um cadáver completo. Perdendo a chance de atacar, Toji não desistiu e continuou a atacar e cortar. Contudo, Sukuna não pretendia perder tempo com isso. Vamos terminar o jogo aqui. Seu taijutsu é realmente bom, mas é só isso. Assim que as palavras caíram. Svi! Um corte foi disparado novamente. Sentindo uma sensação de perigo, Toji instintivamente mudou do ataque para a defesa e bloqueou com sua espada. No entanto, ele ainda subestimou o poder do golpe de Sukuna. A longa espada em sua mão foi cortada instantaneamente, e uma cicatriz profunda apareceu em seu peito. Seu corpo inteiro voou rapidamente para trás.
Sukuna colocou as mãos nos bolsos e disse com desdém, dói, né? E você parece não saber a técnica da maldição reversa. Toji caiu no chão e olhou para a cicatriz chocante em seu peito, sua expressão ainda calma. Era como se aquele que estava sendo atacado agora não fosse ele. Ele estendeu a mão e lentamente tocou o ferimento no peito, dizendo calmamente, o ataque do Rei das Maldições é apenas uma provocação? Sukuna riu com raiva. Cócegas. Nesse caso, vou te dar uma chance. Contanto que você possa me tocar, eu deixarei seu filho ir, que tal? Toji sorriu e disse, vamos. Svi. Toji correu em direção ao corpo de Sukuna em alta velocidade e parou onde estava. O corte brusco percorreu todo o ombro de Toji. Sopro! Sangue vermelho vivo jorrou instantaneamente dos ombros para as coxas. No entanto, Sukuna ficou ligeiramente surpreso. Toji foi atingido por sua clivagem, mas não se partiu em dois. O corpo desse cara é mais forte que aço. Depois de todos esses anos, essa foi a primeira vez que ele encontrou alguém que poderia resistir ao seu ataque apenas com seu corpo mortal? Ana, que estava voando no céu e observando a batalha, arregalou os olhos e cobriu a boca, horrorizada. Isso não vai funcionar, sogro. O pai de Megumi é muito forte, mas ele não suporta ser cortado desse jeito por Sukuna. Ela começou a invocar Angel em seu corpo. Você não tem uma técnica de cura única? Ajude-o. Angel hesitou e disse, mas se eu fizer isso, não poderei usar a escada de Jacó novamente em um curto espaço de tempo. Durante esse período de silêncio, Angel secretamente reunia forças no corpo de Ana, preparando-se para dar outro golpe fatal em Sukuna. Mas com Sukuna de um lado e o futuro sogro de Ana, a quem ela quer agradar, do outro, como ela deveria escolher? Angel não é Sukuna, um demônio sem sentimentos humanos. Por um momento, Angel se viu diante de um dilema. Ela ainda não conseguia esquecer o homem que havia emergido do redemoinho e enfiado uma bola de energia na boca de Sukuna. Se ele também se juntar à batalha contra Sukuna, será muito mais fácil. Mas agora ele está em um prédio alto, bem distante, assistindo à batalha? Estará ele esperando por alguma oportunidade? Abaixo, Sukuna olhou para Toji que caminhava lentamente em sua direção e disse em um tom infeliz, embora você tenha resistido ao meu ataque, eu nunca o levei a sério. Seu inseto humano extremamente fraco, você não tem autoconsciência? Você não se sente entediado quando fica falando sobre coisas ridículas como família, amor e amizade todos os dias? Aos olhos de Sukuna, os chamados humanos são apenas um bando de formigas que podem ser esmagadas até a morte a qualquer momento. E esses chamados feiticeiros nada mais são do que formigas um pouco maiores. Toji continuou com a cabeça baixa e não disse nada, caminhando em direção a Sukuna com passos pesados. Sua expressão assassina contrastava fortemente com a sorridente Sukuna do outro lado. Vendo que ele ainda ousava se aproximar, Sukuna disse impacientemente, desmonte. Os vários golpes atingiram o corpo de Toji, e o sangue jorrou. No entanto, quanto mais isso acontecia, mais intenso se tornava seu sorriso sinistro. Ele olhava para frente com os olhos injetados de sangue como um vingador sanguinário. Todo seu corpo estava coberto de feridas. Ele parecia um homem ensanguentado ou até mesmo um demônio do inferno. Ele estava completamente indefeso e continuou avançando apesar dos ataques. Haha, é isso. E se você me cortar em pedaços? E se quiser me matar? Se você ousar tocar no meu filho, terá que pagar o preço. No prédio alto, Yuji cerrou os dentes e os punhos. Droga, Sukuna. Essa luta não é nada justa. Na opinião dele, conseguir atingir esse nível apenas com o corpo físico já era muito impressionante. Capítulo 199 Mais uma cabeçada. Mas esse desgraçado do Sukuna não tem honra nenhuma. Ele usou a Megumi como desculpa para deixar o pai levar o golpe. Se isso continuar, mesmo que o pai da Megumi seja fisicamente forte, ele vai morrer, pensou Yuji ansioso. Kazuma, ao lado, olhava pensativo para a situação de batalha abaixo. A batalha entre Toji e Sukuna lhe proporcionou um banquete visual extraordinário. No entanto, Toji não é um homem imprudente como Yuji. Ele jamais resistiria ao ataque de Sukuna só para ficar com raiva. Caso contrário, teria sido impossível para ele seguir Gojo por vários dias seguidos para matá-lo, e agir com grande paciência quando Gojo estava mais cansado. Sem mencionar que ele já havia compreendido completamente todas as técnicas de Gojo. Pensando nisso, seus olhos se fixaram e seu Sharingan se moveu. Depois de um tempo, os cantos de sua boca se ergueram. Ah, entendo. Foi o que eu disse. Toji jamais faria uma coisa tão sem sentido. Através da observação cuidadosa do Sharingan, ele viu que o poder do golpe de Sukuna foi enfraquecido no momento em que atingiu Toji. Isso definitivamente não se deve à falta de energia amaldiçoada ou fraqueza de Sukuna, nem porque Toji usou algum trunfo estranho. É por causa de Megumi cujo corpo está ocupado por Sukuna. Os dois pais e filhos chegaram a um acordo mútuo sem qualquer comunicação. Anjo, Kyuro agora. Ana, voando no céu, gritava loucamente para Angel em seu corpo. Toji abaixo foi completamente transformado em um homem ensanguentado pelo golpe de Sukuna. Ah, bem, não há realmente nada que eu possa fazer sobre você. Abaixo, Toji, que suportava a tempestade de golpes, aproximava-se cada vez mais de Sukuna. De repente, um raio de luz sagrada brilhou sobre sua cabeça, e os ferimentos em seu corpo começaram a se recuperar sob essa luz sagrada. Ele olhou, acenou para Ana no céu e continuou a se mover em direção a Sukuna na frente. Vendo isso, Sukuna ergueu as sobrancelhas levemente e disse, outras técnicas de cura além da técnica da maldição reversa? Você acha que isso vai funcionar?
Embora Toji esteja recebendo a cura da luz sagrada, sua velocidade de recuperação é muito menor que o dano causado por seus golpes. Não é nada mais do que uma luta mortal. Pensando nisso, Sukuna mais uma vez aumentou a produção de sua energia amaldiçoada. Por um momento, os ataques devastadores cercaram Toji completamente. No entanto, a cena esperada de Toji sendo cortado em pedaços ainda não apareceu. Observando Toji se aproximando cada vez mais, Sukuna franziu a testa e percebeu que algo estava errado. Até as barras de aço mais resistentes seriam cortadas em pedaços. Como a carne humana poderia continuar resistindo? Após uma observação cuidadosa, as pupilas de Sukuna se contraíram, pois ele sabia o motivo. Então é isso. Era o pirralho dentro dele que estava causando problemas. Ele se perguntava como Toji conseguiria resistir aos seus golpes. Descobriu-se que era porque sua própria energia de maldição havia diminuído. Isso também fez com que o golpe que poderia ter matado Toji causasse apenas danos menos que fatais a ele. Megumi, você é tão descarada, mesmo já tendo sido devorada por mim. É porque você não suporta ver seu pai sendo cortado até a morte? Então eu farei você entrar em colapso e se desesperar completamente. Um sorriso animado apareceu no rosto de Sukuna, ao pensar em matar seu oponente. Ele levantou as mãos lentamente, e a energia amaldiçoada continuou a se acumular. Vá para o inferno. Antes que pudesse terminar de falar, foi agarrado por um par de mãos ensanguentadas. Um rosto aterrorizante, que parecia ter sido lavado em sangue, surgiu diante dos meus olhos. Uma voz diabolicamente profunda chegou aos seus ouvidos. Você me raspou com tanta força, está cansado? Enquanto falava, Toji sorriu, levantou a cabeça novamente e de repente bateu na cabeça de Sukuna. Bang! Um som abafado ecoou seguido por um som de osso quebrando. Os dois foram lançados para trás devido ao forte impacto. Sukuna sentiu sua visão girar e viu estrelas. Ao mesmo tempo, uma raiva avassaladora surgiu em seu coração. Olhando para Toji caído no chão, morrendo, ele rugiu de raiva. Seu desgraçado! Como ele ousa humilhá-lo 2 vezes com um ataque tão estúpido? Que pena para ele, o rei das maldições. Droga, eu mesmo farei isso. Entretanto, antes que ele pudesse terminar suas palavras, um estrondo alto foi ouvido vindo do telhado à distância. Uma figura vermelha se transformou em um feixe de luz e voou em direção a eles em alta velocidade. Yuji cerrou os punhos e um raio negro o cercou. Bang! Um clarão negro atingiu o braço de Sukuna com força, jogando para trás dezenas de metros. Sukuna sacudiu os braços dormentes e zombou. Você ainda não está morto, você é só um pedaço de merda. Ao mesmo tempo, ele também olhou para Kazuma no telhado, ao longe. Do começo ao fim, Kazuma não interveio. Ele estava esperando ou planejando algo. Sua intuição lhe dizia que ele não poderia mais se envolver com esses peixinhos. Ele deveria apenas voltar, se ajustar e engolir todos os 4 dedos restantes primeiro. Até lá, com sua força total, técnica das 10 sombras e Mahoraga, ele será completamente invencível. O que é Kazuma? O que é Gojo? Ele nem precisará levá-los a sério. O rugido de Yuji fez Sukuna voltar a si. O que chamou sua atenção foi outro clarão preto. Desta vez, Sukuna não resistiu, mas moveu seu corpo para o lado e desviou. Flash negro em cada soco? Ele olhou para esse velho amigo, com quem vivia dia e noite com certa surpresa. Pirralho, de onde você tirou coragem? Se perder. Yuji ficou na frente de Toji, olhando fixamente para Sukuna. Hehe. Sukuna não conseguiu evitar rir alto. Sabe, quando uma pessoa ou animal muito fraco fica bravo, os mais fortes vão achar que é só uma questão de fofura. Ou você, Yuji, está agindo como uma vadia agora porque está com ciúmes porque eu desisti de você e tomei conta do corpo de Megumi. Diante do ridículo de Sukuna, Yuji o ignorou, agarrou o cano de aço no chão e lançou um ataque. Bang! 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 De tempos em tempos, raios negros apareciam. As duas figuras colidiram uma com a outra e se separaram novamente. Esse ciclo se repetiu por cerca de 3 rodadas, então Sukuna lançou um ataque cortante e fez Yuji voar. O cano de aço em sua mão também se quebrou em 2 pedaços. Olhando para o animado Yuji, Sukuna disse, insatisfeito, TSK é o pirralho neste corpo que está causando problemas de novo. Vou fazer você afundar nas profundezas do desespero quando eu voltar. Manchas de sangue chocantes foram vistas no peito de Yuji e sua adrenalina aumentou. De repente, uma voz feminina extremamente fria soou. Realmente! Os olhos de Sukuna se arregalaram, e uma aura silenciosa de morte preencheu o ambiente. Ao lado dele, uma mulher de cabelo curto, roupas pretas e segurando uma espada longa estava encostada silenciosamente na parede. Aqueles olhos extremamente calmos revelavam uma intenção assassina sem fim. Novo livro. Naruto, Reborn com simulação de combate espacial. O MC possui um espaço de simulação de combate. Todo mês, 4 oponentes são atualizados. Por exemplo, Quarta Grande Guerra Ninja, Hinata. Noite da Aniquilação Uchiha, Sasuke. Se ele derrotar o oponente, ele pode obter uma coisa dele, seja chakra, jutsu, linhagem, talento, qualquer coisa. O corpo sábio do clã Uzumaki e do clã Senju, Azura Chakra, Indra Chakra, Rinnegan, 10 caudas. Contanto que ele derrote o oponente, ele terá tudo. Kazuki transmigrou para o mundo de Naruto e se tornou filho de Uchiha Kagami e pai do futuro Uchiha Shizui. Como ponte entre o clã Uchiha e a facção Hokage, enfrentando a desconfiança do clã Uchiha pela facção Hokage e as intrigas dentro do clã, se ele não tomar cuidado, poderá seguir o caminho de Shizui. Capítulo 200 Maki vs Sukuna.
Sukuna olhou para Maki e ficou secretamente chocada. O que há com essa mulher? Quando ela apareceu e por que ele nem conseguia sentir sua presença? Pensando nisso, Sukuna franziu a testa e olhou para Maki, que apareceu silenciosamente no canto com uma expressão impaciente. Nenhuma energia amaldiçoada? Embora essa garota não tenha nenhuma energia amaldiçoada, ela exala uma aura perigosa o tempo todo. Poderia ser outra pessoa com uma restrição celestial? O que aconteceu hoje? Ele perturbou o deus da restrição celestial? Maki nem olhou para Sukuna, mas perguntou calmamente a Yuji. Diga-me, o que está acontecendo com Megumi? As palavras extremamente indiferentes fizeram Yuji sentir um arrepio na espinha. O que aconteceu com Maki-senpai? Embora geralmente pareça distante na escola, ela é, na verdade, uma pessoa bondosa. Mas agora ela está esbanjando frieza. Principalmente aqueles olhos calmos e a aura que emanava dela. O que diabos Maki-senpai passou antes disso? Yuji recobrou o juízo e imediatamente avisou Maki. Maki-senpai, tome cuidado. Megumi agora está possuída por Sukuna. Assim que ele terminou de falar, o chute voador de Maki atingiu o peito de Sukuna. Bang! Não houve absolutamente nenhuma hesitação. Sukuna e Maki não falavam bobagens. Eles se lançaram direto na batalha. Todos os seus movimentos eram mortais. Sukuna levantou a mão para bloquear o chute alto de Maki e aproveitou a oportunidade para agarrar sua têmpora com suas garras. No entanto, Maki parecia preparada. Ela escapou dos dedos de Sukuna. Ela pressionou o braço de Sukuna e de repente desferiu um golpe de cotovelo no ar. Bang! Sukuna cambaleou para trás após ser atingido e cobriu o nariz dolorido com a mão, xingando em seu coração. Que mulher louca! Obviamente essa mulher que apareceu de repente não era o tipo de lixo com o qual se poderia lidar facilmente. Seus ataques rápidos e suas habilidades de luta e agarramento demonstravam que ela havia se aperfeiçoado ao extremo. Ela era basicamente igual ao pai de Megumi. Mas seu poder parecia ainda mais intenso, especialmente a energia verde ligada ao seu corpo. Isso fez-se sentir maravilhado. Bang! 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 Os punhos batiam uns nos outros como uma tempestade violenta. Os músculos de todo o corpo de Sukuna estavam tensos e seu rosto estava feroz. Por outro lado, a expressão de Maki permaneceu indiferente, e seus olhos permaneceram calmos. Do começo até agora, ela nem piscou. Seus punhos eram como facas afiadas, e suas pernas eram como machados afiados. Esse estilo de ataque maluco sem foco na defesa, fez com que Sukuna passasse por momentos difíceis. Yuji, ao lado, arregalou os olhos, incrédulo. Olhando para Maki, que parecia ter renascido, ficou extremamente chocado. O que diabos ela passou? Como ela se tornou tão poderosa de repente? Como conseguiu levar vantagem na luta contra Sukuna? Ele sabia que o taijutsu de Maki era muito forte, mas agora, parecia que ela não era pior que Toji, que estava deitado no chão, certo? Ana, que estava voando no céu, usou luz sagrada para curar os ferimentos de Toji enquanto observava a batalha. Tão poderosa. Além disso, seu físico é tão poderoso quanto o de Toji e elas têm um estilo de luta semelhante. Enquanto ela pensava, um barulho alto soou lá de baixo. Um novo chute de chicote atingiu a cabeça de Sukuna. O chute explosivo fez o rosto de Sukuna se contorcer horrivelmente. Maki expirou e abriu as mãos. Sua técnica de taijutsu Shiranui Gata, criada por ela mesma, já estava se desenvolvendo. Sob o olhar confuso de Sukuna, ela de repente empurrou as mãos para frente. A operação ultrajante de agarrar o ar com as mãos nuas fez com que o ar ao redor de Sukuna vibrasse violentamente, afetando seu corpo. Estrondo. Sukuna foi arremessado para longe e bateu no guarda-corpo de ferro atrás dele. Olhando para o guarda-corpo em sua mão que havia sido torcido até ficar irreconhecível por Maki, Sukuna sorriu. Você é a mulher mais poderosa no taijutsu que já vi nos últimos 1000 anos. Mas é só isso. O último homem com o taijutsu mais forte foi cortado em pedaços por mim. Maki olhou indiferentemente para Toji, que estava deitado no chão à distância, e não havia nenhuma onda em seu coração. Maki perguntou, o que você quer dizer? Sukuna esticou o pescoço e disse com a voz rouca, eu admiro você. Siga-me ou morra. Assim que ele terminou de falar, um carro veio em sua direção. Svi. Um corte invisível passou por ele. O carro que estava 1 metro à frente dele se partiu em 2. Sukuna franziu a testa e olhou friamente para Yuji. Olhando para Yuji ao lado dele, que o importunava sem parar, ele se sentiu irritado. Você acha isso interessante, Yuji? Mesmo que eu fique aqui e deixe você me bater, o que você pode fazer comigo? Antes que Yuji pudesse responder, o chute de Maki atingiu Sukuna novamente. No último momento, Sukuna levantou o braço para bloquear, mas foi jogado para longe por uma força estranha. Seu corpo voou para trás em alta velocidade e colidiu direto com o prédio à distância. Um som ensurdecedor reverberou pelos arredores e uma nuvem de poeira apareceu. Quando a fumaça se dissipou, Sukuna saiu com as mãos nos bolsos como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de ataque físico básico não pode mais causar nenhum dano substancial a ele. Além disso, este não é seu período de auge. Com o tempo, ele dominará completamente as habilidades de Mahoraga. Até lá, ele será realmente o único no mundo que é supremo. Os olhos de Yuji se fixaram em Sukuna e ele disse, Maki-senpai, seu ataque não foi em vão. É que ele domina a técnica da maldição reversa. Maki assentiu, mas não levou isso muito a sério. Agora seu físico atingiu seu auge e seu corpo está totalmente adaptado à restrição celestial.
Ela estava usando Sukuna apenas como um boneco de treinamento. Antes de entrar no jogo da seleção, sua irmã Mai fez uma imitação da katana de divisão de almas, usando toda a sua energia amaldiçoada. Essa katana ainda não havia sido usada, e ela também queria testar. Se ela abrir os 3 últimos portões dos 8 portões internos, Sukuna ainda conseguirá rir? Pensando nisso, os olhos de Maki se suavizaram. Ela olhou para os prédios altos ao longe e acenou para Kazuma. No segundo seguinte, uma aura aterrorizante irrompeu de seu corpo. Um pouco animada, ela deixou escapar. Vou acelerar, Yuji, você consegue acompanhar? Sim. Yuji, com cicatrizes por todo o rosto, assentiu vigorosamente e deu uma resposta afirmativa. No entanto, antes que ele pudesse se mover, um vento forte soprou repentinamente ao seu lado. Yuji foi jogado descontroladamente pelo vento forte. Maki, que estava parada ao lado dele há pouco, desapareceu. Os olhos de Yuji se arregalaram em descrença, desejando poder retirar o que acabará de dizer. Como ele consegue acompanhar essa velocidade? Estrondo. O corpo de Maki disparou como uma bala de canhão. Sukuna disse, 2 pirralhos cujo cabelo ainda nem cresceu, vocês realmente acham que podem me vencer? Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.